pedindo, Senhor, a audição de cada um deles, assim como o Senhor também está já ungindo a minha voz, para que eu possa transmitir a Tua palavra conforme ela é, Senhor. Sem misticismo, sem heresia, mas simplesmente a Tua palavra, porque o Senhor exaltou acima de todas as coisas a Sua palavra. Portanto, eu peço em nome de Jesus, que cada um que aqui está, Pai, na nave da igreja, possa ser impactado nessa noite pelo Teu Espírito Santo. Que cada ouvinte, meu Deus, cada internauta que estiver, meu Deus, nos vendo pela internet agora, possa também ser impactado também no nome de Jesus. No nome de Jesus eu abençoo os internautas que já estão online conosco, já estão nos vendo agora. Que Deus possa abençoar as vossas vidas e que o Espírito Santo possa revelar aquilo que você tem necessidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. A igreja pode sentar. Obrigado a você que está nos vendo agora pela TV Compano online. Seja bem-vindos em nome de Jesus. O texto que foi lido nessa noite, o texto se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. E o tema da minha mensagem nessa noite é: quando começa o avivamento espiritual? Quando é que começa o avivamento espiritual? É uma pergunta que eu estou fazendo. Quando começa o avivamento espiritual na minha vida e na sua vida? Meus amados e queridos irmãos, aqui no livro de Crônicas, 2 Crônicas 15, a Bíblia diz que Deus veio através do seu Espírito e pousou sobre Azarias, filho de Obed, e Azarias trouxe uma palavra, uma revelação da parte de Deus para o rei Asa e para toda a tribo de Benjamim, para toda a tribo de Efraim, para todo o povo de Deus, que a vitória que eles deveriam ter, eles teriam essa vitória somente através do Espírito de Deus. Eles não teriam nenhuma vitória se eles não estivessem debaixo da presença do Senhor. Eles não teriam nenhuma vitória se eles não estivessem submissos à unção do Senhor. Avivamento espiritual, quando é que ele começa na vida? Aonde começou o avivamento na Bíblia? A Bíblia está recheada de momentos de avivamentos que Deus derramou. A Bíblia diz que Esdras, ele foi cheio do Espírito Santo, ele trouxe um grande avivamento. A Bíblia diz que Neemias, governador, Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, ele também foi também um grande homem que trouxe um verdadeiro avivamento para o povo de Deus. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Josias, ele também trouxe um grande avivamento da parte de Deus, quando ele reconheceu que Israel precisava voltar a servir ao verdadeiro Deus dos seus pais, porque Israel estava vivendo no pecado da idolatria, e o pior pecado que podemos dizer assim, porque todo pecado é pecado, não tem maior nem menor, mas o pecado que Deus abomina é o pecado da idolatria. Israel atolou-se no pecado da idolatria, e aí Josias, ele renovou a aliança com o Senhor, celebrou a Páscoa, ele trouxe um avivamento da parte de Deus, e ali o povo foi avivado. Aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, nós encontramos que havia um período de muita dificuldade espiritual, porque o povo não tinha paz, nem para quem estava na cidade, nem para quem entrava na cidade, nem para quem saía da cidade. Havia uma perturbação muito grande, porque eles estavam vivendo debaixo de um pecado, e debaixo do pecado Deus não pode derramar do seu Espírito Santo.
A Bíblia diz que veio o Espírito do Senhor sobre Azarias, e Azarias, filho de Obed, ele chega e ele fala para o rei Asa: ouve-me, ó rei Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estiver com ele. Se vós buscarem ele, vocês vão achá-lo, vocês vão ser cheios da plenitude dele, ele vai dar vitória para vocês. Se vocês buscarem o Senhor, ele vai encher vocês de tal maneira que vocês vão ficar tão cheios do Espírito Santo que vocês não vão sentir necessidade de nada nessa vida, porque o Espírito de Deus é aquele que vem e supre todas as nossas carências. O Espírito de Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Portanto, ouve, ó rei Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está com vocês enquanto vocês estiverem com ele. Mas se vocês deixarem de buscá-lo, certamente ele vai afastar de vocês. E a Bíblia diz que Asa, ele fez um concerto com o Senhor, ele começou a mover, ele começou a agir, começou a retirar algumas coisas que estavam sendo pedra de tropeço na vida deles, para que eles não alcançassem a bênção do Senhor. Removeu algumas coisas e Deus ali trouxe um verdadeiro avivamento para Benjamim, para Judá. Mas eu quero falar, ao decorrer dos anos, Deus tem trazido avivamento em tempo para as nações. Deus tem trazido em tempo avivamento para a igreja. Deus trouxe avivamento para Israel. Israel viveu debaixo do verdadeiro avivamento. Ninguém pode negar, isso é fato. Quando Moisés ele foi chamado por Deus, e Deus capacitou Moisés, e a Bíblia diz que Deus colocou Moisés como Deus sobre Israel e sobre Faraó, e Deus colocou o seu irmão mais velho, Arão, ou seja, mais velho é assim, Arão era Miriam, era a irmã mais velha, e no entanto a Bíblia diz que Deus colocou Arão como profeta e Moisés como Deus. E houve um grande avivamento no meio de Israel, porque eles viram o que eu e você nunca viu. Eles viram e ouviram, eles viram a glória do Deus vivo, eles viram o monte pegar fogo, eles viram o monte, aleluia, eles ouviram relâmpagos, eles viram relâmpagos, eles ouviram trovões, eles ouviram um zunido de buzina, aleluia, e Deus bradando ali naquele monte. Eles viram uma nuvem espessa que envolvia aquele monte, e Deus falando com eles, e Deus dando orientação a eles através do seu servo Moisés. Houve um grande avivamento que o povo disse: olha, Moisés, estamos todos tremo, com medo, porque a unção de Deus é poderosa. Fala você conosco e não Deus, porque nós não podemos aguentar ouvir Deus falar, mas fala você conosco que nós iremos ouvi-lo. É interessante notarmos que o povo não suportou ouvir a voz de Deus. Aí eu vou lá em Gênesis e lembro que quando Adão, o primeiro homem, Adão significa marrom, porque foi tirado da terra, ele peca, ele se esconde, e Deus disse: Adão, aonde estás? Ele disse: eu estou aqui, porque eu ouvi a tua voz e temi, porque a voz de Deus traz temor, aleluia, diga para a vizinha: a voz de Deus traz temor ao homem e à mulher. A voz de Deus traz temor. Temor significa você ter obediência, respeito pelaquela voz que você está ouvindo. Não significa que você deve ter medo ao ouvir a voz de Deus. Israel teve medo,
Israel ficou apavorado, porque Israel viu o monte fumegando, eles viram relâmpagos cortando aquele monte, eles ouviram trovões trovejando ali naquele pé daquele monte, e diz a Bíblia que até um animal, se tocasse naquele monte, era fulminado. Aleluia! Mas o escritor de uma das cartas, ele fala que nós ainda não chegamos ao fogo e não chegamos no monte ainda, aleluia, porque o que está presente aqui nessa noite é simplesmente o Espírito Santo, o Divino Paracleto, aquele Consolador que Jesus enviou para estar comigo, com você, para dar vitória para mim, para você, e para trazer avivamento para a minha vida e para a sua vida. Na verdade, quando começa o avivamento, será que o avivamento tem que começar por um grande pregador? Será que o avivamento tem que começar por um grande homem de Deus que esteja na mídia, que esteja na televisão? Será que o avivamento tem que começar por uma grande igreja que tem centenas e centenas de milhares de membros? Não, meus amigos, não, meus senhores e minhas senhoras, eu quero dizer para vocês que o verdadeiro avivamento pode começar hoje, aqui, agora, com você, aonde quer que você esteja, pode começar o avivamento da parte de Deus. Porque o avivamento ele vem na vida daqueles que buscam o Senhor. Isaías, cheio do Espírito Santo, Isaías 56, memória, ele fala o seguinte: buscai, 54:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto de vós, deixai ímpio o seu mau caminho, e tu se converta ao Senhor, que se compadecerá bem de ti também, aleluia. Então a verdade é que eu tenho que me encher do Espírito Santo para que outras pessoas possam ser impactadas por aquilo que está dentro de mim, por aquilo que sai da minha boca, por aquilo que vocês vejam em mim. Eu tenho que estar avivado para transmitir para você, e você ter desejo também de ter o que eu tenho. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu quero dizer para meus amigos que me acompanham pela rede do Twitter, do Facebook e do Sônico, do H5 e de outras redes também sociais da internet. Eu quero dizer para vocês que existem pregadores que estão pregando que haverá um grande avivamento sobre o Brasil, haverá um grande avivamento sobre toda a terra. Longe de mim dizer que esses pregadores estão mentindo. Não, meus amigos, meus senhores, eu não jamais irei dizer que estão mentindo, mas eu tenho uma interpretação da parte de Deus, biblicamente, escatologicamente, dentro da exegese da palavra de Deus, sem heresia, sem misticismo nenhum. Eu quero dizer para vocês que o avivamento começou no dia de Pentecostes para a igreja gentia, porque Israel já havia experimentado vários avivamentos espirituais. Quando Salomão edifica o templo, a Bíblia diz que Salomão orou, consagrou o templo. A Bíblia diz que o Shekinah de Deus desceu naquele templo, de tal maneira que Salomão não poderia sair e ninguém poderia entrar, porque a glória do Senhor era grande ali naquele templo. A Bíblia diz também lá no livro de Êxodo e Número, nós vamos encontrar Deus falando a respeito sobre o tabernáculo, e quando Moisés ele levanta o tabernáculo, ele consagra o tabernáculo, diz a Bíblia que a glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo, aleluia, de tal maneira que a glória do Senhor foi vista por todo aquele povo. Nada mais, nada menos, segundo o historiador Flávio José, tinha mais ou menos cerca de mais de 2 milhões de pessoas que viam aquela glória do Senhor sobre o tabernáculo. Na antiga aliança houve vários momentos de avivamento. Por que não dizer de Sansão, um homem que cheio do Espírito Santo, era um homem avivado, ele guerreou com a queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Com a queixada de jumento, ele saiu na batalha e ele conseguiu derrotar 1000 soldados.
porque o Espírito de Deus estava sobre ele estava cheio da unção. Quando a igreja está cheia da unção, ela despedaça todo o jugo de Satanás. Quando eu falo igreja, meus amigos, meus senhores, minhas amigas, eu estou dizendo não placa de igreja, mas estou dizendo eclésia, templo do Espírito Santo, que sou eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. Cada crente é morada do Senhor, conforme Paulo fala numa das suas cartas a Corinto. Ele fala que nós somos templo do Espírito Santo e Deus habita em nós através do seu Espírito Santo. Então, se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou estar tão avivado, tão avivado, tão avivado, que no meu corpo não vai ter mais lugar para o pecado, não vai ter mais lugar para a vaidade, não vai ter mais lugar para a idolatria, porque o meu coração vai estar tão cheio de Deus, que eu vou ser como John Cliff, John Wesley, como Martin Lutero, como Moody. Eu vou dizer que nós estaremos tão cheios como foram grandes avivalistas do passado, que fizeram, aleluia, grandes avivamentos, naquela na sua época. Por que não dizer que há 100 anos atrás, na rua Azusa, em Los Angeles, aleluia, houve um grande avivamento ali, aonde eu tive o privilégio de pregar na igreja Azusa, pela misericórdia de Deus, pelo convite do pastor, do reverendo Sérgio Melo. Eu preguei numa vigília na igreja Azusa, e foi uma unção tremenda que caiu naquela madrugada, e o avivamento começou através do homem negro, do homem de cor, do homem que não se conformava com a situação que o país estava vivendo. O país estava vivendo uma situação de pecado, ninguém mais buscava Deus, estava como Judá, estava como Benjamim, estava como Efraim, estava como esse povo aqui do tempo do rei Asa. Ele não se conformou, ele começou a buscar o Senhor, começou a buscar a Deus, de tal maneira que Deus batizou com o Espírito Santo, e ele foi expulso da igreja batista. Quem foi expulso da igreja batista? Apóstolo Daniel Berg, Gunavig, porque ambos estavam também ali na rua Azusa, também buscando aquele movimento conhecido como o avivamento daquele tempo. E Daniel Berg e Gunavig estavam lá, ambos eram batista, e batista tradicional, que não acredita que os dons é para hoje, é para amanhã, é para ter o arrebatamento da igreja. Me perdoe, amigos batistas, eu sei que eu tenho muitos amigos na minha rede social que são batistas tradicionais, eu sei que nós falamos por telefone, eu sei que nós nos comunicamos por e-mails, eu sei que vocês não aceitam o ministério apostólico, eu sei que vocês são céticos em relação ao ponto de vista ao ministério apostólico. Eu respeito vocês, mas eu não concordo com vocês, porque a minha Bíblia diz, através de Pedro, que esse ministério, aleluia, do avivamento do Espírito Santo era para aqueles dias, e era também para os que estavam perto, os que estavam longe, e tantos quanto o Senhor chamar. E o Senhor chamou e tem chamado as nações para receber um avivamento espiritual. Há 100 anos atrás, a América, Estados Unidos, recebeu um avivamento espiritual. O Brasil recebeu um avivamento espiritual na década de 60. Na década de 60, o Brasil recebeu um grande avivamento aqui, de tal maneira que surgiu várias igrejas. Eu posso citar porque pessoas que eu convivi e conheço, alguns deles já dormem no Senhor, outros deles estão vivos ainda aí fazendo a obra de Deus. Mas na década de 60 houve um grande avivamento aqui no Brasil, de tal maneira que em 64 Davi Martim Miranda, ele fundou a igreja Deus e Amor, e foi uma igreja que trouxe um avivamento tremendo no Brasil e no mundo. Ele trouxe um avivamento poderoso,
e pessoas corriam para lá. Eu me lembro, eu era muito criança, eu tinha 9 para 10 anos, o meu pai me levava, minha mãe me levava, e nós íamos para a igreja Deus e Amor, e na verdade o Davi Miranda pregava em cima do caminhão, e era no fundo assim ainda um barraco ali na Conde. Eu tive o privilégio, eu acredito que o único pastor de outra denominação que pregou na Deus e Amor foi eu. Não sei porquê, mas o Davi Miranda achou graça em mim. Eu preguei ali na Conde, não na sede lá embaixo, mas ali na Conde eu preguei, na tarde da bênção ali. Coisa que pastor nenhum de outro ministério prega, mas eu tive o privilégio de pregar em 1984 na Deus e Amor ali na Conde.